Mas eu tenho um pouco de preguiça também de quem... Portugal está tão bem porque o grupo é fácil, né? Dessas eliminatórias. Começou num grupo fácil, por isso que o trabalho do Roberto Martínez está dando tanto resultado. Isso é você olhar o copo totalmente meio vazio dentro, realmente, de um momento histórico para Portugal, né? Porque nós estamos falando de uma campanha que Portugal nunca tinha conseguido na história e jogando um bom futebol. Veja os jogos, né? E aí depois fale sobre como Portugal está se portando, porque eu vejo essa crítica um pouco também aqui dentro em relação a faltar um grande teste. Mas nós estamos falando das eliminatórias, 8 jogos, 8 vitórias e 32 gols marcados em 8 jogos. É muita coisa e 2 gols sofridos apenas. Ou seja, aquele Portugal xoxo, picolé de chuchu que a gente via com o Fernando Santos, parece que já não existe mais. Acho que ainda tem como evoluir. Em alguns jogos, Portugal não foi tão bem, mesmo vencendo suas partidas nessas eliminatórias, mas outros dominou os adversários, passeou e deu um chocolate em times que outrora talvez Portugal se complicasse. E para quem defende, mas jogar contra Luxemburgo, Bósnia é ruim, Eslováquia, a Eslováquia está em 48 do ranking da FIFA. Pra vocês terem uma ideia, a Venezuela, né, que nós tivemos dificuldade agora aí, está em 52 ou 53 da FIFA. Então, assim, não é também tão fácil quanto aparenta. E Portugal está indo num caminho excelente. O que eu gosto dessa seleção portuguesa, Clarinha, é que pela primeira vez a gente vê uma cara ofensiva de Portugal sem medo de ser feliz. Essa é a verdade. Soltando jogadores que em outro momento não pareciam presos, né, com o Fernando Santos. Né? Portugal jogou, por exemplo, contra a Eslováquia com Palhinha de volante e depois um bumba meu boi lá para frente. Só felicidade. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo jogando pela direita. E aí, é óbvio que eu preciso fazer uma menção honrosa desses 2 jogos ao Cristiano Ronaldo, porque por mais que a gente não acompanhe o Campeonato Saudita, e por motivos óbvios, e por mais que o balizador seja mais baixo do que, obviamente, os campeonatos na Europa, o momento do Cristiano Ronaldo é muito bom, né? E a referência que a gente vai ter, se a gente não assiste o Campeonato Saudita, são jogos da seleção. Ele não é mais aquele Cristiano Ronaldo que no 1 contra 1 fazia diferença, que na velocidade, no arranque, no contra-ataque, consegue desempenhar o que desempenhou antes, até porque ele tem 38 anos. Mas ele fez um jogo contra a Eslováquia, o segundo jogo também foi muito bom, de um jogador ainda muito, muito relevante, muito, muito útil à seleção portuguesa e se doando bastante dentro daquilo que é o propósito agora da seleção. Eu acho que o Roberto Martínez consegue, diferentemente do Fernando Santos, que ele pesava o ambiente, que tudo era muito tenso, Roberto Martínez consegue fazer isso de uma forma um pouquinho mais natural com os jogadores, né? O João vai colocar os números do Cristiano na tela de 2023, né? O cara que tem mais gols. Obviamente que a gente pode falar, mas está inflacionado com a Arábia Saudita, o Nasser e tal. Tudo bem, mas 43 jogos para um senhor de 30 anos e 40 gols, uma média de 0,93 por jogo, é muita coisa, né? E dentro da seleção que eu estava falando que ele está se doando um pouquinho mais, é que, por exemplo, no jogo contra a Eslováquia, ele joga de ponta direita, cara, para dar espaço para o Rafael Leão jogar de ponta esquerda e o Gonçalo Ramos de 9. Ou seja, ele também começa a fazer a leitura de que ele precisa se adaptar para dar espaço para aqueles que estão pedindo passagem. E ele fez isso muito bem nos 2 jogos. O que correu, o que se dedicou, até mesmo na marcação, cobrindo a descida dos adversários, enfim. Então, só elogios para esse senhor que chegou aos 859 gols na carreira e promete chegar aos 1.000 gols. Falou isso na zona mista do Estádio do Dragão depois do jogo contra a Eslováquia. Portanto, se não dá para o Brasil... Isso que é bom ter dupla nacionalidade, que está saindo meu passaporte, viu? Se não dá para o finalmente! Brasil, Finalmente! vamos!